doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Estamos começando mais um Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber, no Transição, o nosso amigo José Reis Chaves. Como vai, Chaves? Muito bem, graças a Deus, Coelho. E meu abraço para todos os telespectadores do programa Transição. O Chaves, ele é autor de uma coluna lá no jornal O Tempo, em Minas Gerais, né, Chaves? Essa coluna é semanal, trazendo sempre a mensagem espírita. É isso mesmo, Chaves? O jornal O Tempo, de Belo Horizonte, é um diário, e eu escrevo a minha coluna nele toda segunda-feira, há 10 anos. E essa coluna, ela é bíblica, teológica e espírita. Eu estudei para padre, redentorista, e então eu entrei nessa área da teologia católica, e inclusive eu cheguei à doutrina espírita pela Bíblia, e depois eu cheguei ao complemento, eu diria, porque primeiramente eu cheguei à reencarnação. Depois eu cheguei aos fenômenos mediúnicos dentro da Bíblia. Porque a Bíblia, de fato, é um livro, como disse o nosso saudoso pastor Neemias Marian, pastor presbiteriano do Rio. Ele disse que a Bíblia é um manual de psicografia do início ao fim. E eu diria psicografia e também psicofonia, que é a fala de um espírito através de um médium falante. Então, não é o médium que está transmitindo aquelas ideias quando ele está escrevendo, e nem quando ele está falando, que é o médium falante ou psicofônico. Então, de fato, a Bíblia é isso. E a Bíblia, para mim, com todo o respeito que eu tenho para com ela, fora da ótica espírita, ela não teria sentido. Porque a Bíblia está, de fato, de capa a capa, repleta de fenômenos mediúnicos, que São Paulo chamou de fenômenos espirituais. Fenômenos esses que são do espírito do indivíduo. Porque, com todo respeito, existem irmãos nossos que falam que esses fenômenos são do Espírito Santo, da Trindade. Mas São Paulo, que não conheceu o Espírito Santo Trinitário, que foi instituído no Concílio de Constantinopla em 381, São Paulo, ele diz em 1 Coríntios 14:14, que quando o indivíduo ora em línguas, é o próprio Espírito dele que ora. O próprio Espírito. Então, ele chama de dons espirituais, dom da cura, dom da profecia, dom da revelação. Os vários dons estão lá em 1 Coríntios, e que são, então, dons variados, porque isso depende de cada um, do espírito do indivíduo. Mas isso tem muito a ver com a mediunidade, né? Mas eu queria te perguntar, vocês podem notar que o Chaves tem um conhecimento bastante grande, até por ter estudado para padre, né, dessa área bíblica. Como é que a gente pode conciliar, Chaves, esse
a vivência católica que você teve, né, com a vivência espírita? Ô Coelho, existem dois cristianismos. Um cristianismo bíblico, que é aquele lá do início das primeiras gerações cristãs, e o chamado cristianismo primitivo, e que era um cristianismo de doutrinas puras, evangélicas de fato. Mas depois, mais tarde, foram surgindo novas doutrinas, doutrinas instituídas de boa fé pelos teólogos, mas que não eram infalíveis, ninguém de nós é infalível. E eu até lembro aqui que até o próprio Jesus, o maior espírito que já esteve em nosso planeta aqui, ele não sabia tudo. Por isso perguntaram a ele, de certa feita, quando seria o final dos tempos. E ele respondeu: nem os anjos, nem eu sabemos, mas somente o Pai, aquele que é Deus, e que Jesus chamou de Pai, e que é Pai não só dele, mas também de todos nós, como nós oramos no Pai Nosso. Então, aquele cristianismo bíblico do início era um cristianismo puro, real, mas depois ele foi sendo um pouco transformado e com o correr dos séculos foi muito transformado. Surgiram aquelas doutrinas polêmicas e que, por serem polêmicas, foram transformadas em dogmas. Quer dizer, o indivíduo era obrigado a aceitar ou ele morria na fogueira. Então, há dois cristianismos. O cristianismo bíblico, e ao qual muito se prende hoje nossos irmãos evangélicos, embora as traduções, ou melhor, as interpretações que eles fazem, muitas vezes são literais e que são polêmicas também, e por isso hoje nós temos cerca de 10.000 igrejas evangélicas no mundo. Cada um tem um modo de ver algum texto bíblico diferente da outra igreja. Agora, a Igreja Católica, ela se prende mais a uma tradição, e eu diria principalmente com relação aos dogmas, que começaram a ser instituídos no ano de 325, no Concílio de Nicéia, quando foi decretada a doutrina de que Jesus é também Deus. Então a igreja se prende em parte à Bíblia, em parte aos dogmas, que são polêmicos, repito, porque são polêmicos, viraram dogmas, exatamente por isso, e que nunca tiveram um apoio total de todos os teólogos. E essa compatibilidade ou incompatibilidade do espiritismo com as outras religiões cristãs, do modo geral, Chaves, você acha que existe alguma afinidade ou não? Que tanta diferenciação pode haver? Se o indivíduo estudar bem a Bíblia, sem viseiras, de maneira inteligente, de maneira racional, como Kardec fala, fé raciocinada, então nós vamos ver, sem querer fazer sectarismo, a doutrina espírita é a religião mais bíblica do que qualquer outra. E a igreja, no princípio, criou a doutrina chamada Comunhão dos Santos. E que é dogma também, porque ela encontrou dificuldades para se firmar quando ela foi instituída. Essa Comunhão dos Santos diz assim: há 3 igrejas. Uma igreja militante, que é a das pessoas que estão aqui no mundo. Uma igreja padecente,
que é aquela que a igreja diz que está no purgatório, se purificando, e uma igreja militante, que é aquela que já venceu o mundo, que já se salvou, já se libertou. E lembrando que a igreja hoje diz que não sabe onde está o purgatório. Não existe esse local geográfico. Como ela diz também que não existe o inferno como local geográfico. Bento XVI afirmou isso, que o mundo de hoje não aceita isso mais, que existe um local chamado inferno e que Deus criou para punir as suas almas, castigar as suas almas. E o purgatório também, não existe esse local, a igreja diz hoje. Onde fica então o purgatório? Não se sabe. Mas isso abre uma brecha, uma porta, para nós entendermos que o purgatório é aqui. Como diz aquele dito popular, aqui se faz, aqui se paga. É uma grande verdade. Agora, uma coisa interessante, fala-se muito em castigo de Deus. Na verdade, Deus não castiga ninguém. O purgatório é para o indivíduo se purificar. Como diz São Paulo, ele fala, o mesmo fogo que queima as más obras purifica o espírito. É um fogo simbólico, esse fogo da Bíblia. E a palavra castigar, que estaria relacionado com a purificação, na verdade, ela significa purificar de fato o indivíduo. Daí que a palavra castigar vem do verbo latino castigare. E castigare significa purificar. Daí vem inclusive a palavra castidade, pureza. Então o objetivo do pagamento da lei de causa e efeito não é o sofrimento por sofrimento, mas é um sofrimento disciplina para o indivíduo melhorar-se, para ele evoluir e passar a deixar o mal de lado e praticar de fato o bem, o Evangelho. Como é que você vê essa questão dos resgates das nossas faltas, né? A gente fala que é preciso resgatar as faltas. Como é que você analisa isso, Chaves? Não só a Bíblia, mas também todas as outras escrituras sagradas falam em colheita do que a gente semeia. Isso é muito claro na Bíblia. Nós colhemos o que nós semeamos. E fala-se, com todo respeito para quem prega essas ideias, fala-se numa pena eterna. E que tem, então, um sentido que entrou na nossa língua e outras línguas ocidentais, principalmente latinas, uma ideia de uma pena sem fim, para sempre. Mas, na verdade, a lei de causa e efeito, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Mas se você tem um karma pesado de sofrimento, mas você pratica muito a caridade, você pratica muito o Evangelho, então o seu karma de dor, de sofrimento, ele cai, ele diminui, porque você está praticando a caridade, está praticando o bem. É só nós nos lembrarmos, para endossar isso, das frases bíblicas, por exemplo, da única carta de São Tiago e da primeira carta de São Pedro, e também de Provérbios, a frase muito conhecida, uma boa ação encobre uma multidão de pecados. Então, a proporção que eu vou fazendo o bem, eu vou adquirindo crédito, que vai suavizando e, inclusive, pode anular as minhas faltas, os meus pecados. Então, ele passa a colher o bem, e esse bem passa a pesar na balança da justiça divina, da lei de causa e efeito, a favor dele. Então, as faltas dele vão sendo anuladas, ou pelo menos suavizadas.
Eu agradeço sua presença, nós estamos chegando ao final do Transição de hoje. Então, o nosso abraço e até o nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.